Feitas. Ideias feitas na Rádio Observador com Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo. Olá, Ricardo, boa tarde. E hoje regressamos ao tema política e futebol. Eu ontem falei mais de futebol que de política. Ontem foi uma coisa mais técnica e tática do que propriamente política. E com o resultado mas, de ontem, não é? Portanto, muitos dos comentários que previas encaixaram que nem uma luva. Pelo menos uma das hipóteses, tinha 3 hipóteses, uma delas acertei, Portugal empatou de facto, e depois as consequências também eram mais ou menos previsíveis, não foi grande mérito meu. Mas de facto vi o jogo, e o jogo divertiu-me, e vi que no jogo, divertiu-me não por ser um bom jogo, precisamente pelo contrário, mas reparei que na assistência estava no estádio, em Houston, no Texas, estava o Sr. Presidente da Assembleia da República, a Dra. Aguiar Branco, e a Sra. Ministra da Cultura, a Dra. Margarida Balseiro Lopes. E ao que li, depois fui procurar, e li que o objetivo da viagem era garantir o apoio institucional à comitiva desportiva, que presumo que seja a seleção, mas sinceramente não sei bem em que é que consiste o apoio institucional. Acho que a seleção já tem apoios que chegue, depois se não conseguem jogar, a culpa ou o mérito não é exatamente dos políticos, e de qualquer maneira, se eles foram lá prestar apoio, o apoio não foi muito eficaz, porque a equipa jogou pior que mal, como toda a gente pode ver. Segundo ouvi dizer, depois também não reparei especialmente nisso, mas fez um remate à baliza e ia perdendo com uma equipa que também não me pareceu, sei lá, essas coisas. Portanto, metade das justificações usadas para a presença de políticos nacionais nos Estados Unidos, essa metade não colhe. A outra metade dos argumentos para que eu acho que o erário público acaba por patrocinar estes passeios. Eu sei que o convite é da Federação Portuguesa de Futebol, mas depois há gastos inevitáveis que nós acabamos por pagar. E se não pagarmos também não muda muito a natureza da questão. Mas a outra metade dos argumentos, dizia eu, para justificar a presença de políticos lá no estádio, também não consta que tenha sido um êxito retumbante, porque, segundo o palavreado oficial, a deslocação de suas excelências visou igualmente uma vertente de diplomacia, e os governantes justificaram a deslocação com a necessidade de realizar encontros oficiais com a comunidade portuguesa residente no Texas. Em Houston acho que não chega às 1000 pessoas, e nos arredores de Houston e tal, e com legisladores locais daquele estado norte-americano, estreitando laços culturais e económicos. Sobre isto eu deixo meia dúzia de questões, porque não sei se haveria assim tanta necessidade do Dr. Aguiar Branco e da Dra. Balseiro Lopes se encontrarem oficialmente com os portugueses que moram no Texas, ou com representantes desses portugueses. Esses portugueses que moram no Texas, ou os seus representantes, tinham eles próprios, sobretudo eles próprios, tinham alguma necessidade de se encontrar com os nossos governantes? Que laços culturais e económicos se estreitaram? Será que a delegação portuguesa acordou uma série de estágios de licenciados por nossos nacionais da NASA, que fica lá, cuja sede fica lá? Será que trouxe de lá uma receita de churrasco? O churrasco do Texas é muito aconselhável, e se deixou lá umas postas de bacalhau? Não faço ideia. E fui ao site da Assembleia da República, isto dá-me uma trabalheira, como as pessoas podem notar, fui ao site da Assembleia da República e lá há apenas uma nota básica sobre o tal encontro na casa particular do cônsul honorário de Portugal em Houston. Mas não esclarece nenhuma destas dúvidas. É legítimo concluir, por isso, que o Sr. Presidente da Assembleia da República e a Sra. Ministra da Cultura, Desporto e Juventude, ou Juventude e Desporto, não foram lá fazer rigorosamente nada, exceto turismo, e assistir, coitados, a um jogo miserável. E rigorosamente nada, exceto turismo e assistir a jogos miseráveis, é o que farão os políticos que vão estar presentes nos próximos 2 jogos da seleção. Ao que consta, já está tudo combinado, isto já tem uma programação. No próximo desafio contra o Uzbequistão, e ainda em Houston, teremos o Dr. Montenegro. No desafio seguinte, em Miami, contra a Colômbia, é a vez do Dr. Seguro. E com certeza vão levar também mais alguns penduricalhos a tiracolo entre figuras secundárias da política, e quiçá da cultura e do desporto, mais umas personalidades, como se costuma dizer, todas empenhadíssimas em apoiar institucionalmente a seleção e em reunir oficialmente com as comunidades portuguesas locais. No caso da comunidade texana, está cheio de sorte que vai poder reunir com governantes nacionais pela segunda vez em poucos dias. E depois, se houver mais jogos a seguir a esses, se Portugal passar esta fase, a chamada fase de grupos, se não for despachado já, que já começa a ser uma possibilidade, é muito provável, nesse caso, que a quantidade de políticos e de apoios institucionais e de comunidades portuguesas cresça exponencialmente. Eu imagino que, se a seleção chegar à final, nós podemos parafrasear o grande Paulo Futre e dizer que vão ir charters
pagos não se percebe bem por quem, e carregadinhos de gente interessada em estreitar laços culturais e económicos com as comunidades que andam por lá. Agora, a sério, para terminar, Ricardo, descontada esta conversa fiada, o que impressiona, como se costuma dizer, em 2026, é impressionante que, ou melhor, o que é impressionante não é que políticos sem escrúpulos se queiram ver associados a eventuais e hipotéticas vitórias desportivas, mesmo os que não viajam, por vistos, andam para aí a fotografar-se. Eu ouvi hoje Miguel Pinheiro de manhã, andam para aí a fotografar-se com a camisola da seleção e a fazer umas figuras tristes do género. Mas o que impressiona, dizia eu, após meio século de democracia, em pleno século XXI, em 2026, essas coisas todas, o que impressiona é ver inúmeros cidadãos adultos e alfabetizados que engolem uma intrusgice tão óbvia, e é por isso e só por isso que os políticos nunca desistem de a praticar, porque se as pessoas não valorizassem isto, se as pessoas interpretassem isto pelo valor facial, os políticos não se prestavam a estes papéis. Eu não acredito muito naquela conversa, eles querem passear e tal, essa história, mas obviamente não é por aí. Eles querem ser vistos ao lado de vitórias. Ontem correu mal, vamos ver como é que corre das próximas vezes. Obrigado, Alberto, e até amanhã. Até amanhã, Ricardo, um abraço.